Olá, amigos, vocês estão nos acompanhando, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos acompanhando as orientações do irmão José na psicografia do Carlos Bacelli e nós vamos trabalhar o livro Chamados e Escolhidos, no capítulo 58, que se chama Minimamente. Minimamente. O mínimo. Ele vai propor para a gente aqui o mínimo. Olha como que ele começa a dizer. Embora doente ou cansado, não te entregues de todo à inutilidade, como quem, em definitivo, esteja se rendendo à doença ou ao cansaço. Isso aqui é muito rico, não é? Eu não precisava nem de continuar, mas eu vou continuar no resto do texto. Mas olha bem, mesmo que esteja doente ou cansado, não te entregues à inutilidade. Ele fala, não te entregues de todo. Porque a tendência é a pessoa já se entregar parcialmente. Ele está falando para não entregar totalmente. Gente, entregar parcialmente já é uma desgraça. Já é uma desgraça. E ele está pedindo para não entregar de todo. Ele não fala essa palavra desgraça, não. Quem fala sou eu. Aqui, deixa eu contar para vocês uma coisa aqui que eu acho que eu não contei nos vídeos, não. Porque quando a gente fala a palavra desgraça, o povo não gosta de ouvir desgraça, né? Então, estava eu lá no culto no lar, na minha casa, eu, minha esposa, minhas filhas, e aí eu peguei, aí saiu uma página, eu falei assim, a gente tem que se atentar para nós não entrarmos em sintonia com as desgraças sociais que estão acontecendo aí. Que a gente pode sair bem de casa, vai ficando tudo bem, a gente vai se envolvendo. No final do dia a gente já está irritado, angustiado, incomodado, não quer diálogo com ninguém, está nervoso, está emburrado. Por quê? A gente entrou em sintonia. Nós temos que ficarmos atentos para não entrarmos nas sintonias das desgraças sociais. Aí minha esposa pegou e falou assim, meu bem, eu não acho que você deveria falar essa palavra desgraça. Muda essa palavra. Eu falei, mas desgraça é dificuldade, transtorno, problema, infortúnio. Aí ela falou comigo assim, então fala dificuldade, transtorno, problema, infortúnio. Para de falar a palavra desgraça. Eu falei, tá bom, eu vou tentar. Peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, pedi a ela para abrir uma página ao acaso. E aí saiu o capítulo 25, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, a mensagem, a desgraça real. Aí tá vendo? Até os espíritos falam em desgraça, você está achando que é só eu que estou falando em desgraça? E aí, depois vocês vão ler lá a desgraça real. E ele fala a bendita da palavra desgraça várias vezes, mas dizendo exatamente isso que a gente entende como só os sinônimos, são os infortúnios. Uma das dificuldades maiores da nossa desgraça é exatamente a gente lê, aprende, escuta e não faz. É a desgraça real. Olha, vamos voltar lá no trechinho do Beto Guedes. A lição sabemos de cor. Gente, vocês estão me vendo aqui, tem coisas que eu já sei de cor. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Qual é a desgraça real? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Por quê? Porque o aprendizado é a própria prática, não adianta eu saber de cor, não adianta. Muitos de nós estudamos tabuada lá, por quê? Porque a gente teve que decorar, saber de cor. A gente teve que saber. 10, 15, 20 anos que a gente não multiplicou mais, a gente fica assim, como é que é mesmo? Quanto é que é 8 vezes 7 mesmo? Quanto é que é 9 vezes 5? Quanto é que é? Porque a gente já não usa mais. A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender, só nos resta vivenciar, só nos resta colocar em prática, só nos resta assimilar, fazendo da teoria ação. E aí nós vamos ler lá em A Desgraça Real. Então imaginem, quando a gente está com uma dor, está com uma dificuldade, está com um sofrimento, parar de todo na caminhada é abrir espaço para essa desgraça íntima. É abrir espaço para isso. E ele fala cansaço ou doença.
Cansado, gente. Tem duas coisas que as pessoas mais reclamam neste país. Uma delas, não, eu tô cansado, viu? O que tem de gente reclamando de cansaço é muito impressionante. Tudo a pessoa fala que ela está cansada. Está na rotina normal, deve estar cansada do próprio estado íntimo. Por quê? Porque quando o cansaço é físico, deita e descansa. Deita e descansa. Depois que acordou, fez uma prece, deitou, colocou uma música de fundo, tranquila, fez uma reflexão, dormiu 20 minutos, 40 minutos. Eu estou dizendo, caso seja necessário um descanso no dia. Está cansado? Deitou, está cansado? Escuta uma música de fundo, faz uma oração, pega uma página do Irmão José aleatória, pega uma página de Emmanuel do livro Palavras de Vida Eterna, do Pão Nosso, faz uma leitura com uma música de fundo, agradece o dia a Deus e descansa. E vai levantar com nova energia. Às vezes a pessoa levanta 3 horas depois, ela fala, nossa, eu estou cansado demais. Estou precisando de férias. No mês passado eu estava de férias. O problema não é descanso físico, gente. É descanso mental. É descanso íntimo. Então a pessoa tem que mudar as perspectivas que estão aqui. As perspectivas que estão aqui. E se ela não faz esse movimento, ela vai adoecendo o seu estado íntimo. Ou seja, ela vai dando guarida para a noite da sua alma. A noite da sua alma. Ela vai dando guarida para as reclamações, para as lamentações, para os queixumes. Ela vai dando guarida para tudo isso. E olha a proposta do irmão José. Voltando ao texto. Embora doente ou cansado, não te entregues de todo à inutilidade, como quem em definitivo esteja se rendendo à doença ou ao cansaço. Definitivamente. Logo que te sintas minimamente fortalecido, ele retoma o título. Logo que te sintas minimamente fortalecido não é completamente restabelecido. Atenção, minimamente fortalecido não é completamente restabelecido. Completamente restabelecido, gente, vou olhando para nós aqui, eu olhando para mim e vendo vocês do outro lado da nossa faixa, completamente restabelecido, eu teria que estar retomando 30 anos atrás. Completamente restabelecido. Por quê? O esvair das forças, ele acontece com o desgaste natural dos órgãos. É o que o Livro dos Espíritos fala sobre a morte. O passar da idade é o desgaste natural. O desgaste natural das energias. Então, tem coisas que eu fazia com 30 que eu não faço com 60. Tem caminhadas que eu fazia com 30 que eu não faço com 60. Tem tarefas que eu fazia com 30. Então, não tem jeito. Mas o que eu posso fazer com uma recuperação mínima? Mínima. Por quê? Porque a fala é essa. Logo que te sintas minimamente fortalecido ou refeito de qualquer exaustão, retoma a tarefa que deixaste provisoriamente em suspenso. Aquela que você parou, olha que a palavra é provisoriamente, ou seja, existe uma pressuposição de que você irá retomar. Uma pressuposição. Aquela que está parada provisoriamente, a gente vai retomar. Se for daqui a um mês, se for daqui a 5 anos, porque para eu parar uma tarefa há 5 anos, veja, eu estou meio estacionado. Se atentem para isso. Para de desculpismos. Não, porque agora eu mudei de cidade e aonde eu estou, todos os lugares nós temos ambiente de trabalho. E o tempo está passando. Eu paro para pensar. Quando eu estava com 20 anos, aquela pessoa que estava com 40, para mim ela está longe. Quando eu fiz 40, aquela pessoa que estava com 60 está longe. Quando eu fiz 60, aquela pessoa que estava com 70 está no meu pé. Olha, está no meu encalço. Daqui a pouco chegou o escoar das energias. Daqui a pouco,
que a gente está esperando para começar a fazer? A gente vai adiando, não, eu estou muito cansado, não, eu estou com umas dores. Quando a gente para resolver, eu vou parar para melhorar, a tendência é a gente ficar estacionado. E determinadas dores, elas poderão se agravar. É uma avaliação sua consigo, uma avaliação sua com o profissional que te atende. Seja do campo biológico, um médico, um fisioterapeuta, seja do campo psicológico, um psicólogo ou um psiquiatra. Atentemo-nos para isso, tá? E ele continua. Se ainda não dispuseres hoje do mesmo vigor de ontem, que é a referência que a gente estava fazendo, ou do mesmo entusiasmo de outrora, cumpre o dever da maneira que presentemente te permitam as forças. Cumpre do jeito que te permite, gente. Isso é o Livro dos Espíritos trazendo para nós na questão de número 683, quando coloca para a gente qual é o limite do trabalho. Todo mundo sabe a resposta. É o limite das suas forças. Todo mundo sabe. E ele coloca o quê? O limite das suas forças? Cada um tem limite para a própria força. Não precisa que o outro te julgue, que o outro te empurre. Não precisa. Você avalia. Mas faça uma avaliação consciente. Faça uma avaliação usando o seu discernimento. Faça essa avaliação. Não permita que o outro traga a própria avaliação. Por quê? Porque muitas vezes ele vai trazer a mazela dele sobre os seus ombros. Faça você uma avaliação se você tem energia para fazer mais. Porque se acabei de dar um exemplo, eu com 20, quem estava com 40 está longe. Eu com 40, quem está com 60 está longe. Eu com 60, com 70 está no meu encalço. Significa o quê? Estamos prestes a retornar ao plano espiritual. No limite das nossas forças, o que a gente pode estar fazendo? Olha, vai ser muito bom se a espiritualidade nos chamar, se Deus nos chamar, quando a gente está envolvido em pleno trabalho. Vai ser muito bom. E quanto mais a gente se envolve com trabalho, com tarefa, com o próximo, quanto mais a gente se envolve com o acolhimento do outro, consequentemente acolhendo a dor do outro, eu participo de forma muito mais efetiva da minha dor. Quanto mais nós fazemos este movimento, mais a gente se disponibiliza para a espiritualidade, para Deus, e entender que nós estamos aproveitando o nosso tempo na Terra. Aliás, é uma fala de Emmanuel, quando a providência divina te convida para o ajuste de contas, quando a providência divina te convida para o ajuste de contas e te encontra trabalhando em favor do próximo, manda a misericórdia que esse ajuste seja adiado por tempo indeterminado. Eu vou repetir, até pela profundidade que esta frase traz para nós. Se a providência divina te convida para o ajuste de contas e te encontra trabalhando em favor do próximo, manda a misericórdia que esse ajuste seja adiado por tempo indeterminado. A espiritualidade chegou a sua hora. Isso está no livro que se chama Perante Jesus. Vou contar para vocês uma historinha. Estava lá o servo conversando com o seu senhor no interior. E aí os dois ali conversando em meio ao campo, à fazenda. Estava ali o servo e o senhor conversando. E aí o servo, ele fala com o seu senhor assim: eu estou vendo a morte, me empresta o seu cavalo mais rápido, eu preciso de voltar para a cidade, eu preciso de voltar para os meus, eu preciso de voltar para os meus familiares, eu estou vendo a morte se aproximar. E aí aquele senhor olha para o seu servo assustado e empresta o seu cavalo mais rápido, o servo monta o seu cavalo e vai embora para a cidade. E a morte vem se aproximando. Quando a morte chega próximo daquele senhor,
o Senhor conversa com a morte e fala com ela assim: você assustou o meu servo. E aí a morte disse para ele: eu assustei o seu servo? Eu é que fiquei assustado de ver o seu servo aqui. Aí o Senhor perguntou: mas por que você ficou assustado? A morte respondeu: porque hoje está programado para eu buscá-lo lá na cidade. Eu estou passando aqui pelo campo e vejo ele aqui. Eu é que assustei. Ô, gente, olha, a morte não erra. Então você já pensou se a morte chegar e encontrar a gente trabalhando, ela passa de largo? Ok. Mas suponhamos que chegou a hora definitiva e nem trabalhando a gente fica. É muito melhor se ela chegar e ela buscar a gente em meio à tarefa. Em meio à tarefa. Já pensou se ela chega no momento dos embates, que você está lá saindo da Jerusalém, como nós colocamos no vídeo anterior, lembram? Saindo da Jerusalém, ou seja, do seu bem-estar íntimo, do seu movimento de confraternização com a divindade, e você entra na Jericó dos problemas, dos transtornos, das calamidades, das deslealdades, das agressões. E você é convidado pela morte nessa hora do degringolar das suas forças emocionais, das suas forças espirituais, porque você permite. Então, quando ele coloca para a gente aproveitar o mínimo, tanto que o texto se chama minimamente, aproveite o mínimo das energias que você tem. Aproveitemos o mínimo das energias que nós temos. Se ainda, e repetindo o parágrafo, se ainda não dispuseres hoje do mesmo vigor de ontem ou do mesmo entusiasmo de outrora, cumpre o dever da maneira que presentemente te permitam as forças. Cumpre. Não te esqueças de que o trabalho no bem é das melhores terapias para o corpo e para a alma. Lembrem que ele começa falando que, embora doente ou cansado, ele só usa esses dois adjetivos. Embora doente ou cansado, não te entregues à inutilidade. Embora doente ou cansado, não te entregues à inutilidade. E aí ele continuando: não te esqueças de que o trabalho do bem é das melhores terapias para o corpo e para a alma e que, através dele, ser-te-á possível readquirir mais depressa o equilíbrio da saúde e celebrar a volta do bom ânimo. Não permita que a doença ou o cansaço te paralise. Não permita. Por quê? Porque o trabalho é a melhor... A Joana de Ângeles, nos livros dela, na coleção psicológica, o tempo todo ela fala da laborterapia. O trabalho é a melhor tarefa que a gente pode empreender para o nosso equilíbrio físico e para o nosso equilíbrio psíquico. Sem nenhuma crítica às tarefas de outras casas, mas eu quero trazer para vocês um ponto de vista de algumas orientações que eu vejo determinadas casas recebem lá dos orientadores espirituais, vêm as psicografias, e nas psicografias, sem nenhuma crítica ao trabalho que eles estão fazendo, mas aí eu quero passar para vocês um ponto de vista absolutamente pessoal. Pessoal. Quando vem aquela psicografia, que é uma mensagem de renovação, uma mensagem de esperança, de luta, de trabalho, aí propõe para a pessoa 8 passes. 8 passes. E aí propõe 8 passes. A direção propõe, já que a pessoa vai tomar 8 passes, ou seja, 1 passe por semana, 2 meses de afastamento das tarefas, gente. 2 meses. Eu ainda não tenho certeza se isso é uma proposta da direção da casa ou se isso é uma proposta dos orientadores espirituais. Eu não tenho essa certeza. Mas eu tenho os questionamentos, porque determinadas tarefas a gente pode fazer ainda que estejamos conturbados. Tem tarefas que a gente não pode fazer. A pessoa é um passista,
Ele não pode ser submetido ao passe e ele dá passe porque ele está conturbado. Ele está com dor, com revolta, ele está com, que ele fala aqui, com doença, com cansaço físico, mental, emocional. Ele vai tomar os passes, mas olha, está na tarefa da costura, pode continuar. Está na tarefa da campanha do quilo, pode continuar. Está na tarefa da limpeza da casa, pode continuar. É um tal de suspender trabalhador da casa. Por quê? Porque vai tomar 8 passes. Gente, misericórdia. Se no meio desses 8 ele ainda desencarnar, para mim o inferno está a galope. Não tem condição um negócio desse. Na minha cabeça. Então vocês estão vendo que eu estou colocando, porque para mim isso é uma... Ah, não, mas a gente recebe orientação dos mentores. Mentor está propondo interrupção de tarefa? Eu só entendo isso quando a gente está falando de energia, porque eu posso estar transferindo para o outro, mas tarefa aonde eu estou canalizando o meu pensamento, tem que fazer limpeza na casa espírita. Aí, em vez de eu limpar a cadeira, passar pano do chão, lavar banheiro, em vez de fazer isso, agora eu vou ficar em casa. Hoje à noite tem reunião, eu vou lá, porque agora eu estou com 8 passos, vou ficar 2 meses sem fazer nada na casa espírita. Imagina uma dona de casa ficar 2 meses sem limpar a casa dela, sem recolher o lixo e colocar na rua. Imagina, quando a gente faz esse trabalho de limpeza, nós estamos recolhendo o lixo íntimo. E aí vem uma orientação para a pessoa ficar sem tarefa. Ah, não. É para mim, por isso que eu falei que é absolutamente pessoal, é para mim um movimento de questionamento da minha parte, suspender tarefa. Agora, vamos suspender do passe. Ah, não, nós vamos suspender da evangelização. Suspender da evangelização. O evangelizador vai ficar 2 meses sem evangelizar. Por quê? Porque agora ele está tomando 8 passes. Olha, o movimento de evangelização, ele tem que ficar 1 hora, 1h30, 2 horas, lendo, abrindo a página, fazendo pesquisa, pega o outro livro, vai lá, conjuga com aquele que leu, pega o outro lá, pega uma referência, abre no computador. Ele tem que ficar fazendo pesquisa 1 hora, 1h30, 2 horas. Isso é bom para a mente dele, para o coração dele, é bom para a sintonia dele com a espiritualidade. É o mínimo que ele pode estar fazendo. Então, para mim, tarefas que podem ser suspensas e que precisam reunião mediúnica. Por quê? Porque se ele não está vibrando numa faixa estável de equilíbrio, ele pode levar problema para a reunião. O passe, eu não tenho a menor dúvida. Reuniões de tratamento. Não tem a menor dúvida disso, gente. Aí a pessoa tem locais que a pessoa tem culto no lar, aí ela suspende de ir na casa do outro, ela não vai levar desequilíbrio, não. Vai lá, porque a página que ele vai levar no culto no lar, na casa daquela pessoa, de repente é para ele, não é nem para aquela família. Porque às vezes em casa ele está tão desanimado, tão desolado, tão triste, tão sozinho, que ele nem faz culto. Tem 2 meses que eu estou em tratamento. Para de bobagem. Aqui, no livro Obras Póstumas, no item 58, a espiritualidade coloca para nós: o homem é o obsessor de si mesmo. Se a gente é o obsessor da gente mesmo, como é que eu vou me libertar de tarefas que eu preciso delas para sair do quadro que eu estou, gente? Minimamente, eu tenho que aproveitar o mínimo da oportunidade para eu sair desse estado desolador que está acometendo a humanidade. Então, tem algumas casas que estão ouvindo isso. Eu acho que é importante reavaliar. E olha, se essa orientação, não, mas é uma orientação da casa, se atentem se essa orientação é da casa, se é do orientador da casa, ou se é muitas vezes do próprio médium, que no seu movimento de animismo, colocando aí a fala de Miramês, no livro Médiuns, no capítulo intitulado Animismo, ele coloca que ainda que venha o conteúdo do plano dos espíritos, existe o conteúdo também do médium. Então, inúmeras vezes é uma questão íntima e a gente vai atribuindo para os mentores. Olha, a gente vai ter que começar a fazer filtragem disso aí. Porque se nós não colocarmos no filtro do nosso discernimento, a gente vai acolhendo informações que nem tem a ver com os espíritos. Agora, vocês avaliem. Por quê? Porque são determinadas mensagens que estão vindo com esse perfil de informação. Eu estou passando para vocês, olha, aqui tem
500, 1.000, 1.500, vocês veem lá a quantidade de pessoas que estão visualizando. Cada um avalia. Ah, não, mas aqui foi o mentor tal que falou mesmo, a gente tem absoluta certeza. Ah, não, realmente a gente está suspendendo pessoas que poderiam estar fazendo tarefas aqui. Gente, vão parar de suspender trabalhador do trabalho, porque tem trabalhos que eles podem acrescentar e não tumultuar. Ok? Continuando. Conscientiza-te de que essa ou aquela tarefa dedicada aos semelhantes em nada concorre para a pior. Olha bem isso aqui. Ah, não. Deixa eu começar de novo. Conscientiza-te de que essa ou aquela tarefa dedicada aos semelhantes em nada concorre para a piora desse ou daquele quadro clínico, somático ou psicológico. Sendo antes poderoso e decisivo auxiliar na recuperação das suas energias. Vamos repetir? Conscientiza-te de que essa ou aquela tarefa dedicada aos semelhantes, tudo que a gente faz para o bem-estar do próximo, tudo, em nada concorre para a piora desse ou daquele quadro clínico geral, somático da avaliação do seu corpo físico ou psicológico do seu psiquismo, sendo antes poderoso e decisivo auxiliar na recuperação das suas energias. Em nada a tarefa vai atrapalhar o nosso envolvimento, gente. Em nada. Ela não... Olha, ele começa minimamente falando, embora doente ou cansado, não te entregues de toda a inutilidade. Não te entregues à inutilidade, doente ou cansado. Porque são as duas coisas que as pessoas mais reclamam hoje. Eu coloquei isso no início. Quando você vai cumprimentar as pessoas, elas falam assim, nossa, mas eu estou cansado, viu? É uma reclamação geral de cansaço. Quando não é cansaço, você fala assim, ah, eu não estou bem hoje. E é um tal de não estar bem. A gente tem que ter até o cuidado para falar se a gente também não tiver. Porque quando você fala... E as pessoas estão com uma dificuldade enorme, inclusive, de escutar. Quando você chegar para alguém e falar assim, nossa, foi bom te ver, eu não estou sentindo bem, eu precisava até de conversar com você. Nossa, você não está sentindo não? E eu estou muito pior. A pessoa, antes de te ouvir, ela já fala da desgraça dela. Porque as pessoas não estão com paciência para escutar ninguém, gente. A pessoa está com a necessidade de falar da dor dela. Aí você fala que você está com a dor de cabeça, ela fala que ela está com um problema intestinal grave. Você fala que você está com a dor de estômago e ela aparece com um câncer. Está desse jeito. As pessoas não estão com paciência para escutar ninguém. Então imagina, as duas principais reclamações, cansaço e dor. Está todo mundo reclamando. Por isso que o irmão José coloca minimamente. Se você pode fazer alguma coisa, vai lá e faz. Tiago, no capítulo 4, ele coloca para nós, no versículo 17, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Atentemos-nos para isso. A gente muitas vezes pode fazer o mínimo e nós estamos adiando, muitas vezes em função de dor ou cansaço, pode ser, mas associada à dor ou cansaço que ele coloca aqui, a gente tem o nosso desânimo, a nossa apatia, a nossa preguiça, o nosso mau humor, o nosso mal-estar, e a gente associa a isso e começamos o movimento de autoadoecimento. Quando Kardec traz para nós no livro Obras Póstumas, o homem é o obsessor de si mesmo, é porque a gente está se conturbando, a gente está se perturbando. Não é o outro que me perturba. É eu que me permito perturbar-se por não concordar com a postura do outro. E aí eu permito a autoirritação por não concordar com a fala do outro. Eu me permito a autoagressão porque eu não concordo com o tom do outro. Não é o outro que me agride.
É eu que acabo me agredindo por não concordar com a postura dele, que diferencia da minha, algo absolutamente natural. Graças a Deus, o outro diferencia. Se diferencia da gente na sua personalidade e diferencia da gente nas posturas que a gente tem a dizer. Por quê? Porque à medida que a gente fala A, ele fala B, é ótimo para o nosso aprendizado. É ótimo para o nosso crescimento. Você pensou se todo mundo falasse as mesmas coisas? Olha que relação desgastante. Olha que relação exaustiva, não tinha aprendizado, não tinha crescimento. O outro vai conflitar conosco e nós vamos aprender juntos. Ele vai falar A, B, C e eu vou falar X, Y, Z e a gente vai crescer junto. Isso é ótimo. Minimamente, ainda que estejamos com dor, ainda que estejamos doentes, caminhemos. Não é para a gente parar na estrada. Não é para a gente parar, ainda que estejamos em dificuldades. Lá no livro Sinal Verde, André Luiz coloca para a gente não parar na edificação do bem, no capítulo 34. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo e nem para lamentar as pedras do caminho. Não parar na edificação do bem. Então, fechando o texto, minimamente, ainda que estejamos em dor, ainda que estejamos doentes, ainda que estejamos cansados, não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo e nem para lamentar as pedras do caminho. É isso aí que tínhamos para trazer. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.